Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, uma noite de salvação para nossas vidas e nossas famílias. Passando aqui para deixar uma palavra de edificação que se encontra em Romanos, capítulo 4, versículo 18 até o 21, que diz assim: O qual em esperança creu, contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Ele não enfraqueceu na fé, nem atentou para seu próprio corpo já amortecido, pois tinha já quase 100 anos, tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Não duvidou da promessa de Deus por desconfiança, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o cumprir. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados, ouvir a voz de Deus é maravilhoso. Deus, ele tem suas maneiras de cumprir suas promessas em nossas vidas. Quando nós observamos a palavra de Deus, temos uma grande compreensão que Deus, ele faz parceria com seu povo. Deus, ele aparece lá no capítulo 17 de Gênesis a Abraão, dizendo: Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Deus, ele é o autor da promessa. Ele faz a promessa, mas ele espera uma atitude de fé com aqueles que crêem na promessa de Deus. Andar solto não vai ter garantia de viver o cumprimento da promessa. Andar sem fé, misericórdia. Precisamos estar cada dia firmados na fé. Ela vai nos dar esperança de a qualquer momento a promessa se cumprir em nossas vidas. Esteja com a sua fé firme no Senhor. Hebreus capítulo 11, versículo 6, o escritor diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Precisamos ter fé. E a fé, irmãos, em Deus, ela é provada. Vem os ventos da vida, vem as provações, vem as incertezas. Mas enquanto a fé estiver firme na palavra, Deus vai nos dar graça para a gente vencer tudo isso. Ele vai nos dar graça, queridos. E aqui Paulo está narrando algo que aconteceu na vida de Abraão, trazendo para nossos dias a importância da obediência à palavra de Deus. Não podemos deixar que as circunstâncias, o momento, venha atingir a nossa fé. Mesmo nós sentindo, precisamos permanecer confiando no Senhor. A palavra do Senhor, irmãos, ela não falha. Não deixe de lado a palavra de Deus. Não fique o dia sem ler a palavra do Senhor. Ela vai alimentar nossa fé, ela vai nos levantar para vencer as circunstâncias. Tem inimigos que nós precisamos vencer todos os dias. E muitas das vezes esses inimigos, essas barreiras, estão dentro de nós. E nós precisamos vencer eles. O inimigo da incredulidade, o inimigo da dúvida, o inimigo da insegurança, o inimigo do medo. Precisamos tomar muito cuidado, irmãos. Esses inimigos, ele tem poder de nos bloquear.
Por isso que a nossa fé precisa estar acesa dentro de nós, para que nós possamos estar cada dia vendo essas experiências, vendo a graça de Deus nos acompanhar. E aqui, Abraão, ele superou. Teve as incertezas, ele superou. Veio as dúvidas, ele superou. O medo, ele superou. As escassez, ele superou. As pessoas ao seu redor, ele superou. Muitas das vezes esperamos que pessoas acreditem em nós, acredite que Deus nos fez promessa, mas deixa eu te dizer, quem tem que sustentar essa promessa é você pela fé. Porque tem pessoas que têm palavras para abater, para causar dúvida, colocar medo, incerteza. Tem pessoas que não têm fé para crer que Deus vai operar o milagre. E Paulo, querido, ele escreveu aos Filipenses, capítulo 2 e versículo 13, porque é Deus que opera em vós, tanto o querer como efetuar segundo a sua vontade. O que nós precisamos é nos submeter na vontade de Deus. Mas é Deus que vai fazer, é Deus que vai cumprir. Pode observar, Deus ele fez a promessa a Abraão, mas Deus exigiu que Abraão tivesse uma postura de fé, tivesse um comprometimento com o Senhor. Não na promessa, mas em Deus. Tem pessoas que estão aí fundamentado na promessa e deixa de lado o dono da promessa e acaba se frustrando. Nós não podemos estar com a nossa fé fundado na promessa. Nossa fé tem que estar em Cristo, em Deus, porque é Ele que tem o controle. É Ele que vai fazer. Lá em João capítulo 6, Jesus está pregando para uma grande multidão. E o povo estava ali acostumado a viver milagres, viver o sobrenatural de Deus. Quando Jesus começou a pregar mais profundamente, uma doutrina que exigia a prática na vida do povo, muitos começaram a recuar. Alguns disseram, duro é esse discurso, quem pode resistir? Na verdade, não era o discurso que era duro, não era o discurso que era incompreensível, era o povo que estava apegado nas coisas materiais. O coração estava mais preso nas coisas materiais, não na palavra do Senhor. E aí muitos pararam de seguir Jesus. Aí Jesus pergunta a Pedro, e vocês vão parar de me seguir? Mesmo não tendo pão, não tendo alimento, não tendo milagre, não tendo o que vocês querem? Pedro falou, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Está vendo a importância, queridos, de conhecer a Deus pela sua palavra? Independente se Deus faça ou não, nós precisamos estar servindo ao Senhor. Independente. Não podemos andar todos os dias, Deus vai fazer hoje, Deus vai fazer amanhã. Não, irmãos. Precisamos desacelerar esse pensamento materialista, esse pensamento, sabe, incrédulo. Não, queridos, não podemos. Aqui, Abraão precisou superar tudo isso. Ele sabia que Deus fez a promessa. Mas, independente, ele procurou conhecer mais e mais a Deus. Por isso que Deus usa o profeta Oséias no capítulo 6 e versículo 3 para dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer ao nosso Deus. Precisamos, amados. E nós, pela oração, pela obediência, cultuando ao Senhor, sabe, meditando na palavra, nós vamos vendo como Deus trabalha. E aqui no versículo 19, continua dizendo, ele não enfraqueceu na fé, nem atentou para seu próprio corpo já amortecido, pois tinha já quase 100 anos, tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Abraão, querido, precisou superar
as limitações dele e as limitações da sua esposa. Olha que maturidade. Tá vendo que andar com Deus é desenvolver uma vida de fé e de maturidade? Nós precisamos. Paulo disse lá em Romanos, capítulo 15, nós que somos fortes, precisamos suportar a fraqueza do mais fraco, não agradando a nós mesmos. Precisamos, amados, aprender. Deus, ele a todo tempo está nos chamando para aprender. Não ficar preso nas promessas mundanas, terrenas, mas ficar preso nas promessas do Senhor, nas promessas dos céus. Essas promessas nos dão esperança. Abraão, querido, ele não deixou que os problemas enfraquecessem a fé dele. A incerteza, ele venceu tudo isso dentro dele. Ele se encheu de Deus. Ele se encheu do Senhor. Por isso que Paulo ele escreve aos Efésios, capítulo 6 e versículo 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vai vir luta, irmão, para tentar atingir a nossa fé, colocar dúvida. Os inimigos vão criar meios para tentar nos atingir. Mas se nós estivermos firmes no Senhor, nós vamos vencer todos para a glória de Deus. E a promessa estará firme em nossas vidas. Aqui Paulo continua dizendo que ele não atentou para seu próprio corpo já amortecido. Abraão já com quase 100 anos, queridos. Humanamente falando, era impossível viver o cumprimento dessa promessa. Observe que Abraão aqui nos traz grandes lições de não focar nas nossas limitações, mesmo reconhecendo que ele reconheceu aqui, mas ele não ficou preso às limitações dele. Tem pessoas que ficam presas à sua pequenez, suas falhas, seus problemas, acha que não tem mais jeito. Não, irmão, não pense assim não. Pense diferente. Paulo, ele escrevendo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27, Paulo disse que Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus trabalha diferente da lógica humana, queridos. Não deixe se levar pelas coisas do mundo, não. Seja conduzido pela palavra de Deus. Você é o que a Bíblia diz que você é, irmãos. Não é o que fulano falou, Beltrano falou, o problema falou, não. O problema não define nada na sua vida. Pessoas não definem, irmãos. É a palavra de Deus. Aqui, ele não ficou olhando para as fraquezas dele. Ele procurou meio para superar. E muitas das vezes nós precisamos criar meios para poder fortalecer nossas vidas. Naquele tempo não tinha os mecanismos que tem hoje não, queridos. Hoje nós podemos muito bem fazer uma atividade física, correr, praticar esporte, enfim, melhorar nossas condições físicas para poder estar preparado para esse mundo. Naquela época, Abraão precisou entender que ele já estava de idade, não tinha meio, mas a esperança em Deus estava viva. E naquele tempo Abraão não tinha a Bíblia como hoje nós temos não, queridos. Hoje nós temos a Bíblia, hoje nós temos nossos pastores, nossos irmãos, nossas irmãs com experiência, com testemunho, e muitas das vezes duvidamos da promessa do Senhor. Queridos, não duvide não. E se duvidar, peça a Deus que te ajude a permanecer crendo, a permanecer superando. Ajude aquele que precisa da sua ajuda. Dê a mão. Mesmo a gente sabendo que o tempo está difícil, as coisas estão tudo, complicada, mas, irmão, com Deus é diferente. Nós precisamos, irmão, ajudar o nosso próximo também para viver o cumprimento da promessa do Senhor.
Nós precisamos. Abraão sabia que Sara, sua esposa, estava também já avançada de idade. Mas Abraão, irmão, ele procurou ficar firme, passar segurança para sua esposa. É tão bom, queridos, quando nós passamos segurança para nosso próximo. Às vezes, enxergamos que o nosso próximo está passando por uma luta, um desafio, e muitas das vezes, se nós não tomar cuidado, não temos aquela sensibilidade de ajudar o próximo. E nós precisamos, amados, amar o nosso próximo como a nós mesmos. E independente da situação, além de Deus cumprir a promessa dele em nossas vidas, Deus também cumpre no próximo também. E muitas das vezes Deus vai te usar para ajudar o próximo a não desistir, a não parar. Aqui no versículo 20 diz: não duvidou da promessa de Deus por desconfiança, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Coisa maravilhosa. Olha que aprendizado Abraão nos traz para o nosso desenvolvimento, queridos. Você está adorando a Deus? Às vezes é tão fácil adorar quando as coisas estão bem, quando as portas estão abertas, quando tem dinheiro no bolso, quando o guarda-roupa está cheio, farto. É tão bom, né, amados? Quando a vida está tudo bem, tudo no lugar, mas quando as coisas estão fora do lugar, é nesse momento que nós precisamos redobrar a vigilância e praticar a nossa fé. Aqui ele não duvidou, mesmo a desconfiança surgindo. Lembra dos inimigos que está dentro de nós, que nós precisamos vencer eles? Pois é, essa desconfiança, o medo. Ele viu que dentro dele só tinha espaço para crer, para confiar, para vencer, para aprender. E aqui Paulo continua dizendo: mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Ele não ficou só visando que dia é que a promessa vai cumprir, que dia é que eu vou viver essa grande promessa. Não, ele foi adorar. Lembra de Paulo e Silas, lá em Atos 16, quando foi pego por pregar a palavra do Senhor? Levaram uma surra, foram presos, e eles não ficaram olhando para a dor, não ficaram se lamuriando, murmurando, chorando. Não, eles foram adorar. Um adorava e outro orava. Outro orava e um adorava. E de repente o mover de Deus aconteceu. Está adorando, amados? A adoração também atrai a promessa de Deus para nossas vidas. A adoração nos leva, irmão, a viver também grandes cumprimentos de promessa. Eu sei que dói, a gente sente, mas adore. Lá em João capítulo 4 e versículo 24 está escrito, Jesus disse: Deus é Espírito, importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Não só quando as coisas estão no lugar, não de aparência, não de fingimento, mas em verdade. Adorar em verdade, irmãos, é superar todos os processos, é se desligar dos problemas, das coisas que tentam tirar nossa paz e adorar o Senhor, glorificar a Deus. Precisamos ser grato a Deus. Lá no Salmo de número 116 e no seu verso 12, o salmista disse: que direi eu ao Senhor? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem feito por mim? Vá adorando, Deus está no controle. Quem vai cumprir a promessa é Ele. Quem vai cumprir é Ele, queridos. E aqui fala, estando certíssimo de que o que Ele tinha prometido também era poderoso para o cumprir. Deus não só promete, mas cumpre também. Ele faz muito mais. Lá em Efésios, capítulo 3, versículo 20, Paulo diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo abundantemente, muito mais,
além daquilo que nós pedimos ou pensamos, pelo poder que opera em nós. Queridos, por meio de Cristo em nossas vidas, Deus ele faz muitas maravilhas. Confia no Senhor. E Paulo, ele viu o mover de Deus ali na prisão, ele e Silas. Deus ele age assim, irmãos. Ele tem suas maneiras de trabalhar em nossas vidas. Mesmo nós não entendendo o que é que está acontecendo, o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê dessa situação, descansa teu coração na palavra do Senhor. Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8 e versículo 28, e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seu decreto ou propósito. Descansa do Senhor. Tem coisa que a gente nunca vai entender, irmão, o porquê. E não queira saber não, porque se souber misericórdia, nós podemos até desistir. Por isso que Deus não fala o que é que Ele vai fazer. Ele nos dá a direção. Ele nos pede que nós nos posicionemos diante daquilo que Ele nos prometeu. Então descansa no Senhor. Quem vai fazer acontecer é Deus, irmão, no tempo dEle, na hora dEle. Ele está nos preparando, nos capacitando. Ele não vai falhar, irmãos. Ele vai te honrar. Ele vai te dar vitória. E aqui, Paulo está dizendo que ele estava certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o cumprir. Ele age assim, irmãos. Por isso que ele usa Isaías no capítulo 43, 13, para dizer: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem o impedirá? Deus é Deus, irmãos. O Deus que nós servimos, Ele é maravilhoso, Ele é o nosso Pai, Ele cuida de nós. Então adora, creia no milagre de Deus para a tua vida. Não desista não. Permanece pedindo ao Senhor, segura nas minhas mãos, me ajuda, meu Deus. Mas não desista, queridos. Deus ele é fiel, amados. Paulo ele disse que aquele que começou a boa obra em vós é fiel para terminar, para cumprir até aquele grande dia. Eu sempre digo, irmão, que nós estamos na vantagem com Deus, viu? Estamos na vantagem porque até aqui nos ajudou o Senhor. Se nós não vemos a promessa se cumprir aqui na terra, há uma promessa maior, irmão, que nós aguardamos de um dia estar lá na glória com Cristo Jesus. Abacuque, capítulo 3 e versículo 18, ele disse: todavia eu me alegrarei e exultarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Temos em mente a promessa maior, a nossa salvação. Que Deus te abençoe, te dê uma noite vitoriosa, um sono de paz, de tranquilidade. Compartilhe esse vídeo, comenta em nome de Jesus.